Você já parou para pensar na possibilidade de que mesmo que seu filho cresça na igreja, que ele aprenda do Senhor, ele esteja todos os dias na igreja, mesmo assim lá no futuro ele pode simplesmente vir a abandonar a fé? Oi, 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 eu sou a Dani. Hoje a gente vai falar sobre a nossa responsabilidade como pais em ensinar os nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor. Primeiro, a gente precisa ter uma coisa em mente quando a gente fala de educação de filhos. É que a salvação, ela pertence ao Senhor. E isso é muito claro, né? Quem opera a salvação no coração dos nossos filhos é o Senhor. É Ele quem vai convencer do pecado, é Ele quem vai mudar o coração dos nossos filhos, tá? Então isso é a nossa premissa básica. Mas, porém, entretanto, isso não nos exime da responsabilidade dada por Deus de educar os nossos filhos no caminho dele, de apresentar aos nossos filhos isso aqui, a palavra do Senhor. A gente tem visto muitos filhos de pais cristãos que quando entram na faculdade ou quando saem de casa, simplesmente abandonam o evangelho. E aí eu fiquei pensando, refletindo, né, sobre o que talvez poderia levar os nossos filhos a abandonarem, a largarem o Senhor, a abandonarem o Senhor, sabe? Porque talvez exista uma parcela de responsabilidade nossa. E o primeiro deles, o primeiro item que eu pensei é na terceirização. Hoje a gente tem terceirizado muito a educação dos nossos filhos, sabe? Com essa vida que nós levamos hoje de correria, né? Então, o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, a criança tá na escola, né? Ou então a criança tá sendo educada com os pais, ou tá sendo educada pela televisão, né? Acontece muito também, ou pelo celular, né? Então, muitas vezes nós estamos terceirizando essa responsabilidade. A gente muitas vezes passa para outras pessoas a responsabilidade que é nossa. Recentemente eu estava lendo um livro muito bom, e eu vou indicar aqui esse livro, que é o livro Que é Família, da Edith Schaefer. Eu não tenho o livro físico aqui, eu vou deixar em algum lugar aqui a foto do livro, mas ela faz várias analogias do que é ser família. E são analogias belíssimas, eu super recomendo o livro, tá? É muito bonito. E traz muitos ensinamentos. E um dos capítulos, ela fala sobre a passagem de bastão. Ela faz uma analogia dizendo que a família é como se fosse uma corrida de revezamento, sabe? Em que uma pessoa vai lá correndo com bastão e lá na outra ponta tem outra esperando ela para receber aquele bastão e continuar correndo. E ela faz essa analogia dizendo que a família é algo similar, né? Nós, como pais, agora nós recebemos o bastão de alguém ou não, né? Mas se você cresceu num lar cristão, você recebeu o bastão de alguém. Ou então, se você foi convertido já depois de adulto, você recebeu o bastão de alguém, alguém te evangelizou, alguém falou do Senhor para você, você recebeu esse bastão e agora você começa a correr para entregar esse bastão para outra geração, para a próxima geração. Imagina os pais que são ímpios, que não conhecem ao Senhor, que vão correndo para transferir um bastão para a próxima geração, que é um bastão da mentira, digamos assim, sabe? Que não é a verdade do Senhor. E imagina a próxima geração lá, sedenta por receber esse bastão, achando que é a verdade, mas não é a verdade, né? Nós, como pais, não podemos terceirizar de forma alguma essa responsabilidade. As pessoas podem nos ajudar, nós podemos ter rede de apoio, mas a responsabilidade de levar os nossos filhos ao Senhor é nossa, como pais e mães. E quando a gente olha para a Bíblia, esse assunto da transmissão do bastão, né? Da transmissão da herança do Senhor, ela tá permeada por toda a Bíblia. Deus é um Deus que se preocupa com as genealogias. Você já parou para pensar
que Deus, ele reserva capítulos e mais capítulos da Bíblia para falar de genealogia, de pais e filhos, pais e filhos. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas, ela é transmitida assim. Deus se preocupa com as gerações. A palavra do Senhor, ela é transmitida dentro das famílias. Lá em Deuteronômio 6:6, o Senhor fala: "E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração." E no 7, "E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te." Ou seja, o Senhor estava falando ao povo de Israel que o povo deveria colocar na cabeça dos seus filhos a palavra do Senhor. E não era de vez em quando, era a todo momento, em qualquer oportunidade. Essa palavra do Senhor ela é direcionada aos pais. Naquela época, né, no Antigo Testamento, já existiam os sacerdotes. O Senhor poderia muito bem ter feito assim, olha, é responsabilidade dos sacerdotes transmitir as minhas leis, os meus mandamentos às crianças. O Senhor poderia ter feito isso? Poderia ter feito, mas ele fez? Não, ele não fez. Ele mandou os pais, nós pais, transmitirmos essa herança dentro das nossas casas a todo momento. A segunda coisa que eu observo muito, assim, quando eu converso com os pais, né, e tal, é a falta de intencionalidade. E o que eu quero dizer com falta de intencionalidade? A gente às vezes acha que simplesmente levar os nossos filhos à igreja é suficiente. Dani, eu tô todos os dias no culto. Dani, eu levo meu filho em todas as escolas bíblicas dominicais. Meu filho tá em todas as aulinhas. A gente acha que isso é suficiente, que levar os nossos filhos aos cultos é suficiente. Só que, na realidade, o que Deus estava querendo dizer aqui em Deuteronômio, principalmente nesse trecho que nós lemos, é que nós precisamos ser intencionais. O que é ser intencional? Ser intencional é a todo momento falar do Senhor. Qualquer pequena oportunidade que tiver, nós temos que remeter ao Senhor. Por exemplo, a criança tá com dificuldade de obedecer você de alguma forma, né? Então, você vai tratar em que aspecto? Você vai olhar e vai falar, olha filho, tua desobediência, ela é um fruto de um coração pecaminoso, cheio do pecado. E por isso, meu filho, você precisa de Jesus. Por isso, você precisa do Evangelho, você precisa aceitar Jesus no seu coração, para então você poder andar nos caminhos de Deus, para que o Senhor então mude o seu coração e você comece a obedecer a mamãe e o papai. Ou seja, você usou aquela pequena oportunidade para falar do Senhor. Então, essa intencionalidade, ela é muito importante. Outra coisa, devocionais, né? A gente precisa fazer devocionais com as nossas crianças, né? Eu sempre faço devocional com meu filho desde pequenininho, né? Na medida do possível, né? Hoje ele tem 1 ano e pouquinho. E sempre que eu faço, ou que quando eu tô com preguiça de fazer, porque que é mãe, a gente tem preguiça de fazer algumas coisas. E aí quando eu tô com preguiça de fazer, me vem na memória aquele versículo de Romanos 10:14, que fala assim, como que eles então invocarão o meu nome? Como eles me conhecerão se não há quem pregue, se não há quem fale? Ou seja, se nós não falarmos, se nós nos omitirmos, quem vai falar? Quem vai ensinar? O mundo, né? E não vai ser a palavra do Senhor. Então, nós precisamos ser intencionais desde pequeno. Uma outra questão que eu penso muito é na falta de vida de fé dos pais. Gente, as pessoas que mais nos conhecem são as pessoas que moram com a gente, tá? Então, a pessoa que mais te conhece vai ser o teu marido e os teus filhos. Então, eles sabem se de fato você vive aquilo que você prega.
A sua família sabe se você vive aquilo que você prega. E com eles você não tem como ter máscara. Você vai no culto no domingo, mas durante a semana inteira você não lê a Bíblia, você não ora, você não testemunha do Senhor, você fala mal dos outros, você mente. Sabe, os seus filhos percebem isso. O Deus que você diz que serve não é verdade. Né? Aquilo ali é uma máscara que você usa para ir aos domingos no culto. Então, nós precisamos ter uma vida de fé. Ou seja, nós devemos conhecer a palavra do Senhor. Não tem como você transmitir aquilo que você não conhece. Se nós não conhecemos ao Senhor, se nós não nos aprofundamos na palavra do Senhor, não tem como a gente transmitir a herança do Senhor. Não tem como nós transmitirmos a palavra do Senhor se nós não conhecermos ela. A gente precisa conhecer, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos orar, nós precisamos ler livros de teologia também, por que não, né? Isso nos agrega muito como pessoas e como pais. E aí eu vou até acender um alerta aqui para as mães. Mães, vocês precisam estudar a palavra do Senhor. Mulheres, nós precisamos estudar a palavra do Senhor. Temos que ter uma base firme na palavra do Senhor. Porque o mundo vai atacar os nossos filhos com as mais diversas ideias e ideologias. E nós precisamos estar preparadas para poder prepará-los para este mundo. Uma outra questão diz respeito à maneira como nós muitas vezes expressamos a nossa paternidade, a nossa maternidade. A ideia de Deus para os nossos filhos, quando eles são muito pequenininhos, é algo muito abstrato, muito abstrato. É muito difícil deles entenderem o que é Deus. Pra gente é, né? Pra eles é mais ainda. E o primeiro contato que eles terão com o caráter de Deus, com quem é Deus, com a paternidade de Deus, é através das nossas vidas. Então, a maneira como eu educo meu filho, como eu falo com o meu filho, como eu crio o meu filho, comunica quem é Deus, certo? É muito comum a gente ouvir, por exemplo, pessoas, né, depois de adultas, dizendo que tem muita dificuldade com alguns atributos, por exemplo, né, de Deus. Então, tem muita dificuldade em entender que Deus me ama, porque muitas vezes, né, não é sempre, mas muitas vezes essas pessoas, elas tiveram pais que tiveram dificuldade de mostrar afeto, tiveram dificuldade de mostrar amor. Então, o que eu quero dizer é que a maneira como nós expressamos a nossa paternidade, ela tem influência. Ela pode ter influência na maneira como os nossos filhos lá na frente vão entender quem é Deus. Eu sei que essa tarefa de ser pais exige muito de nós, de fato. Mas é uma tarefa ao mesmo tempo muito gratificante, né? Eu gosto de pensar que é uma maneira de Deus nos fazer co-participantes do trabalho dele, sabe? Da maneira como ele trabalha na história. Eu queria trazer alguns conselhos finais para você que é pai, mãe e que tá olhando, Dani, é muita coisa, como é que eu vou fazer? Primeiro, ore e descanse no Senhor, na graça de Deus. Existem muitas coisas que nós devemos fazer como pais, né, de fato, mas eu creio que de todas elas a mais importante é essa, né, é nós orarmos pelos nossos filhos. Orarmos também ao Senhor pedindo que o Senhor nos dê capacidade, sabe, para executar essa tarefa, que não é fácil, é uma tarefa difícil, e descansar na graça do Senhor. Porque a verdade é que nós vamos falhar. Você vai falhar, eu vou falhar, nós vamos falhar, né? Todos nós vamos falhar como pais, isso é um fato. E aí então entra o poder de Deus, né? Apesar de nós, o Senhor continua sendo Deus. Descanse, ore e descanse no Senhor, descanse que o Senhor, Ele cuida dos seus filhos, melhor do que você, melhor do que eu. Eu creio que Deus, quando nos dá filhos, Ele nos dá um grande ministério, um grande trabalho, um grande serviço, né?
existe aquela frase, já virou quase um jargão, né? Os filhos não dão trabalho, eles são o trabalho importante. Então enxergue a sua maternidade, a sua paternidade, assim como o trabalho importante. A gente enxerga que os nossos filhos são o trabalho importante. E eu ouso dizer que é um dos trabalhos mais importantes que nós vamos fazer aqui nessa vida. Conseguir enxergar os seus filhos como almas eternas, que vão durar para sempre, né? No céu ou no inferno, você começa a enxergá-los como esse grande trabalho, esse grande ministério que o Senhor nos concedeu. Então esses são os meus conselhos para você que é pai, que é mãe, e espero que sejam úteis para sua vida. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, já curte, compartilha, comenta, se inscreve para receber outros vídeos. E é isso, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.